Hoje nós vamos abordar assuntos mais relacionados com a parte administrativa, mais do que a parte artística, né? É o que faz a roda girar na sala de concerto, a questão financeira, a questão dos processos, contratos e etc. E para falar dessa questão, eu convidei, né, nós vamos ter duas pessoas que trabalham na sala, uma delas com uma experiência externa, uma grande experiência externa à sala, né? Então vai começar a falar com vocês o Silvio César. Silvio César trabalhou comigo no Teatro Municipal, mas trabalhava muito antes de eu chegar, uma pessoa que tem uma experiência administrativa muito grande. Quando eu falo administrativa, a experiência administrativa significa ser diretor administrativo no Teatro Municipal, onde você tem cerca de 500 funcionários, 4 imóveis, porque você tem o prédio principal, o prédio anexo e 2 centrais técnicas, um número imenso de terceirizados, enfim, são muitos elementos que o Silvio administrava lá, e ele veio comigo para a Sala Cecília Meirelles, estava querendo se aposentar, mas eu não deixei, porque também ninguém pode dispensar uma experiência dessa, né? E eu trouxe para a Sala Cecília Meirelles. Então, o Silvio vai conversar com a gente, e depois eu apresento a Luana um pouquinho antes dela falar. Então, eu queria fazer, enfim, a nossa abertura de sempre, agradecendo a Petrobras e a Funarge, e a Petrobras a oportunidade de nós estarmos promovendo esse curso, que para a própria Sala Cecília é muito importante, e realmente significa um passo adiante dentro das nossas atribuições, porque faz com que a sala seja não só um polo de geração artística, mas também um polo de geração de conhecimento. Passo então a palavra ao Silvio César, que vai falar sobre orçamento público e privado, legislação e contratos. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Silvio César, como o Maestro Ripper já colocou aí anteriormente, eu tive a honra de ser convidado pelo Maestro Ripper, assim que ele reassumiu a Sala Cecília Meirelles, em 2019, né? Meados de 2019, e ele me fez esse convite para ser, eu hoje fui nomeado como chefe da divisão de administração na Sala Cecília Meirelles, né? Então eu vou tentar aqui passar um pouco da minha experiência dentro da Sala Cecília Meirelles e das atribuições que eu executo dentro dessa função de chefe de divisão de administração. Aí, por favor, mais pode passar. Bom, tem que me... Bom, dentro das atividades da chefia de administração, uma das atribuições, né, que acontece na chefia desta divisão, ela é responsável por todos os serviços terceirizados administrativos, né, e operacionais, exceto as atividades de palco. Responsável pelos serviços de vigilância, limpeza, manutenção de equipamentos, de qualquer equipamento, elevadores, a plataforma, por exemplo, de cadeirantes que existe na Sala Cecília Meirelles, serviços de telefonia, internet, o pessoal de recepção, todo receptivo, né, também está sob responsabilidade dessa divisão, e bilheteria, por exemplo, serviços de bilheteria também, né, tanto o pessoal quanto as rotinas que envolvem desde a inserção dos eventos na bilheteria,
o percorrer da venda, né? Todo o período de venda, até o encerramento da venda, gerando o borderô, né? É evidente, assim, eu queria só aí começar a fazer as pequenas pinceladas que normalmente, de uma maneira geral, estes contratos, a maior parte desses contratos, esses contratos de vigilância, de limpeza, são contratos que eles são contratados através da FUNARJ, né? A FUNARJ, que é a fundação que administra uma série de equipamentos culturais, entre eles a Sala Cecília Meirelles, e esses serviços, eles, na verdade, eles vêm na sua maioria, da contratação através da FUNARJ, normalmente precedido de uma licitação, né? Que é aplicada à literatura, que é uma literatura que a gente que está ali dentro da área administrativa e financeira, que é a lei das licitações, que é a 8666 de 93, né? Essa literatura ela abrange ali as formas de contratação desses serviços, né? E as suas modalidades, né? São algumas modalidades. Você tem a modalidade de carta convite, tomada de preço, técnica e preço e concorrência, né? Para fazer a contratação desses serviços. Normalmente, há mais ou menos uns 10 anos, se não me engano, se não me falha a memória, em torno de uns 10 anos, a modalidade de licitação mais comumente utilizada no âmbito do Estado é o pregão eletrônico, que foi implantado, acho que tem em torno de uns 10 anos, talvez um pouquinho mais, né? O pregão eletrônico ele é um pouco mais dinâmico, vocês já devem ter ouvido falar, que ele é mais dinâmico, e o pregão eletrônico ele é utilizado sempre para fazer as licitações, as contratações de bens e serviços comuns, né? Serviços como vigilância, serviço comum a todos, limpeza, serviço comum a todos. Quando é um serviço muito complicado, né, você utiliza, outros podem utilizar concorrência ou técnica e preço. Isso é só para dar uma pincelada. Desses contratos também nós temos, por exemplo, a gente tem um contrato de permissão de uso de uma área que é utilizado bistrô. Nós temos lá dentro da Sala Cecília Meirelles um bistrô, que é o Cravo Bem Temperado, que é o nome de fantasia, que ele foi contratado também através de uma licitação que é a modalidade concorrência. A concorrência é a única modalidade que você pode fazer a contratação de uma permissão de uso para exploração comercial em bens imóveis. Então, nesse caso, foi utilizada a concorrência, né? Então, quer dizer, dentro da minha área, eu tenho uma das responsabilidades de acompanhar esses serviços, esses contratos, entre outros que venham surgir, né, que sejam necessários. Porque, em alguns casos, né, em alguns casos, nós temos a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, que é um braço da instituição sem fins lucrativos financeiros, que de vez em quando a gente identifica a necessidade de fazer alguma contratação, seja compra de material, compra de bem, uma bomba que queimou, né? E a gente às vezes se utiliza da associação, que é um braço muito importante na efetivação desses serviços dentro da divisão de administração, né? Aí, como eu já vinha colocando, dentro da responsabilidade, não pode manter dentro da responsabilidade, tem a emissão dos relatórios. Todos esses serviços serviços de vigilância, limpeza, todos esses serviços que são contratados, que têm um contrato através da FUNARJ, eles são, obrigatoriamente, você tem que exercer uma fiscalização sobre ele. Se o serviço está sendo bem conduzido, se não está sendo bem conduzido, né? Se esses serviços dentro do objeto que está elencado no contrato, eles são
integralmente executados, porque às vezes por algum motivo técnico ou até mesmo da fiscalização não é muito eficiente, não ocorrendo essa execução, essa fiscalização plena, você acaba tendo alguma deficiência no serviço, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, na sala de Cília Meirelles, assim que a gente chegou, né, que eu tomei pé de todos os serviços que eram executados, quais eram os serviços que eram executados na atividade meio, né, na atividade operacional da sala de Cília Meirelles. Aí tinha tudo, vigilância, limpeza, asseio, manutenção. Existe, por exemplo, a manutenção do sistema de ar-condicionado, né? O sistema de ar-condicionado é um sistema de ar-condicionado novo, que é de uma reforma que teve recente, se eu não me engano, no ano de 2012, 13 ou 14, que o maestro Ribeiro em algum momento vai fazer esse comentário. E cheguei lá e existia, por exemplo, esse contrato de manutenção de ar-condicionado. E aí, quando eu cheguei na sala de Cília Meirelles, óbvio que eu tive que me ambientar, porque eu trabalhei muitos anos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu tenho 38 anos, eu tenho um domínio total sobre o teatro, basicamente criado lá dentro. E na sala de Cília Meirelles, apesar de ser uma unidade bem menor, ainda para mim era tudo muito novo. Então eu tive que me ambientar, saber como é que funcionava, andar fisicamente, né, conhecer bem as dependências físicas, os serviços que são aplicados ali. Então, assim, eu verificamos com eu e um grupo que existiam umidades, né? Existia uma série de umidades nos camarins, umidades aparentes, né? E aí, começamos a buscar o motivo daquelas umidades, né? É evidente que a gente começou a chamar um engenheiro que ainda não era da FUNARJ, chamei um engenheiro para fazer uma avaliação. Na verdade, chegou-se à conclusão que era uma condensação da tubulação do ar-condicionado. E aí que começa você a aplicar um pouco do conhecimento daquilo que eu falei, é uma condensação do ar-condicionado. A sala de Cília Meirelles tem um contrato de manutenção de ar-condicionado? Tem. E aí a gente começou a levantar qual era o escopo exato dos serviços do ar-condicionado, né? Quando a gente chegou a uma conclusão que existia uma deficiência na execução do serviço da empresa que fazia, e aí sim, aí eu comuniquei isso à engenharia da FUNARJ, que a FUNARJ tem uma divisão de engenharia, né? Relatei o que eu identifiquei, conflitei com o que existia no contrato, né? E a gente conseguiu chamar a empresa, enfim, conciliar. Foi de fato detectado que a empresa poderia melhorar aquela situação, e aí, com o decorrer do tempo que a gente ficou ali, a gente conseguiu fazer a correção, né? Cortar os gessos, recapear os ductos do ar-condicionado lá dos camarins e, enfim, zerar esse problema. Então, quando eu falo sobre a fiscalização dos contratos, é isso. Não basta só você ter o contrato, não basta você ter só os postos, né, da vigilância contratada ou da limpeza contratada. É necessário você ter a eficiência do acompanhamento do serviço, até porque você precisa conciliar todos os serviços ao bem maior, que é, de fato, a atividade fim da sala, que é a apresentação dos seus espetáculos, né? Dos seus espetáculos, durante seus ensaios. Todo esse rol, né? Todo esse rol de serviços, eles precisam estar em correspondência com as atividades artísticas da sala de Cília Meirelles. Pode passar a próxima. Bom, eu vou falar sobre o diagnóstico para poder continuar a minha linha de raciocínio. Ainda seguindo o acompanhamento desse serviço, de outra responsabilidade, outro item de responsabilidade que a gente tem,
dentro da divisão de administração. Com isso, a gente consegue diagnosticar outros possíveis problemas, seja na manutenção predial da Sala Cecília Meirelles, ou de alguma deficiência de material de serviço, né? Durante a execução dos trabalhos, né? Por exemplo, a demanda de material de limpeza a minha área que dá essa demanda, que às vezes não está no escopo de serviços contratados pela Funarge. E aí eu tenho uma demanda desse material de limpeza, né, mensal, que por muitas vezes eu corro à associação dos amigos da Sala Cecília Meirelles, né, que nos dá esse suporte financeiro. Entre uma série de outros componentes, uma série de materiais elétricos, bombas que queimam. Teve um momento lá que uma bomba do ar-condicionado queimou e não havia tempo, porque no âmbito da administração pública, toda despesa e todo serviço que você tem necessidade de contratar, existe a palavra que é o planejamento acima de tudo. Existem circunstâncias que não dá tempo de você planejar. Quando uma bomba queima, não há tempo de você formalizar, encaminhar uma documentação para a Funarge solicitando a substituição daquela bomba, daquele equipamento. É claro que existem pequenos instrumentos legais que às vezes te proporcionam fazer isso administrativamente, mas às vezes você não tem a mão. E aí a grande importância da associação dos amigos da Sala Cecília Meirelles, né, que ela já tem mais essa elasticidade, né, por não necessitar seguir o rito administrativo que impõe a literatura da 8666, quando fala dos contratos e das suas aquisições, né? É óbvio que a 866 também ela prevê não só as licitações no momento de contratar ou comprar. Existem as dispensas de licitações que são previstas no artigo 24, nos seus 24 itens enumerados, né? Você pode fazer dispensa de licitação através de emergencial, como vem acontecendo agora no caso da Covid, né? É um estado de calamidade pública, então permite que a área de saúde utilize muito à mão o artigo, se eu não me engano, artigo 24, inciso 4, que são as emergências, né? Então a 866 também permite, por exemplo, se você precisa adquirir pequenos materiais, queimou lâmpadas na Sala Cecília Meirelles, eu preciso comprar um número de lâmpadas na Sala Cecília Meirelles, né? Então, é óbvio que eu posso, a Funarge, que de fato tem uma diretoria administrativa e financeira, que é essa diretoria administrativa e financeira que efetua essas compras e recebe essas demandas. O fato, o que acontece? Lá na Sala Cecília Meirelles eu preciso de lâmpadas que custam R$2.000, né? Vamos, por exemplo, né? E a 866 permite, no artigo 24, inciso 2, as dispensas de licitação com seus valores abaixo, hoje atualizados, se eu não me engano, até R$16.000, você pode fazer uma compra direta, né? Se eu estivesse no Teatro Municipal, não haveria qualquer problema. Eu receberia uma demanda de compra de lâmpadas de R$2.000 e faria uma compra de R$2.000, que abaixo de 16.000 faria essa compra direta, fazer uma pesquisa de mercado, 3, 4, 5, 6 empresas, detectaria o item de menor preço e faria a compra. Entretanto, como a Sala Cecília Meirelles é uma unidade vinculada à Funarge, o que acontece? Quando eu mando para a Funarge, olha, eu preciso de uma compra de lâmpada de R$2.000, a Funarge recebe essa demanda, R$2.000, realmente ela se enquadraria no 24.2 da 8666, eu poderia fazer essa compra direta. Entretanto, a Funarge, como ela administra um rol de equipamentos, né, João Caetano, Vila Lobos, ela recebe também demandas de outros equipamentos. E quando ela faz o somatório total, acaba ultrapassando esses R$16.000
E aí é necessário ela utilizar, né, ir até um pregão eletrônico, fazer uma licitação. Porque isso demanda um tempo, que nem sempre a gente tem este tempo, a gente não tem esse time para, né, para entrar com o espetáculo. Não posso entrar com o espetáculo com a lâmpada queimada, preciso repor aquilo imediatamente. E aí tem um momento, né, da Associação dos Amigos da Sala Cílio Meirelles, que é fundamental na nossa vida. E aí a gente faz, mesmo assim, mesmo sendo pela associação, não aplicando todo o rito da 8666, como por exemplo a licitação, mas a gente tem alguns rigores do administrativo, do ato administrativo, né? Você vai, quando eu vou fazer um pedido à associação de determinado serviço ou de determinada compra, seja de qualquer natureza, evidente que a gente já tomou todo o cuidado, primeiro, de identificar o objeto exatamente daquilo que você precisa contratar, ou comprar, ou contratar. E outro é fazer uma ampla pesquisa de mercado do mesmo objeto em, no mínimo, 3 empresas, e quando você fizer esse pedido, você ter evidentemente, esse material à mão. Ok, Silvio, deixa eu só fazer aqui um resumo, porque é uma quantidade imensa de informações e eu queria só voltar 2 coisinhas. Primeiro, vocês percebem que nós, quanto vinculada, a Sala Cecília Meirelles como unidade vinculada à FUNARJ, ela é submetida a uma legislação pública que exige, né, através dessa lei que o Silvio citou muitas vezes, a 8666, que é a lei das licitações, que exige uma série de ritos para poder adquirir algum objeto, algum equipamento, e que você pode, tem um valor de R$16 mil, que você tem um pouco mais de flexibilidade, mas se for acima disso, você tem que passar pela licitação, etc. Então, muitas vezes, quando nós precisamos de um equipamento, o conserto com S, né, de algum equipamento, ou a gente precisa de algum material com urgência, como ele citou, a questão da bomba do ar-condicionado, se o ar-condicionado não funcionava, a gente não podia fazer conserto. Então, nós recorremos à Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles. Como eu falei na segunda aula, eu tenho impressão, a associação é uma entidade sem fins lucrativos de direito privado. Então, nós temos todo um procedimento administrativo, mas nós não precisamos ficar restritos ao que diz a 8666. Silvio, vamos pular um pouquinho para frente para a gente seguir os conhecimentos necessários? Não, fala um pouquinho da questão dos recursos humanos e pula para os conhecimentos necessários e prévios. Bom, uma outra responsabilidade da minha área é a área de recursos humanos, né? Essa minha área tem a responsabilidade sobre todos os servidores efetivos, né? Folha de ponto, férias, as licenças, porque dentro da Sala Cecília Meirelles nós temos, na parte do Estado, nós temos dois tipos de servidores, que são servidores que são de carreira, são estatutários de carreira na Sala Cecília Meirelles, pela FUNARJ, e temos os que a gente chama de extraquadros, que são somente os nomeados. Enfim, eu também dou essa assessoria a eles com relação às suas férias, licenças. Às vezes a pessoa tem tá com alguma doença, precisa de afastamento por alguma doença, e aí tem também um rito dentro da administração pública, né? Você precisa tirar uma licença, encaminhar a unidade que a gente chama do BIM, para poder tirar uma guia de afastamento, juntar dentro do ponto. Enfim, faço todo isso em todo o pessoal, com relação a apoio e assessoria de pessoal da Sala Cecília Meirelles, em todo o pessoal. Acompanho tanto de palco quanto de portaria, da administração, de maneira geral, evidentemente com aplicando os conhecimentos do Estatuto do Funcionário Público do Rio de Janeiro.
Bom, agora vamos falar sobre os conhecimentos necessários e prévios. Na verdade, o que eu assumi quando eu aceitei esse desafio com o Maestro Ripper, que eu muito admiro, tá? Evidentemente, eu já tinha uma experiência de administração pública financeira, né? De planejamento, de orçamento, de gestão e execução financeira do Estado do Rio de Janeiro, ao longo da minha experiência na Fundação Teatro Municipal. Eu comecei no Teatro Municipal, eu tenho 38 anos de Teatro Municipal, comecei muito novo como office boy, né? E fui ultrapassando etapas, né? No Teatro Municipal, muito novinho, quando boy, naquele período ainda da datilografia, que eu acho que a maioria de vocês nem passou por isso, né? Eu era office boy, mas ficava datilografando alguns relatórios e acabaram me levando para uma divisão de revisão e tomada de contas. Essa divisão de revisão e tomada de contas, ela é uma divisão que faz parte de um segmento de contabilidade e orçamento financeiro, né? Ela é uma divisão onde ela acompanha toda a execução financeira de uma instituição, né? Todo o seu empenhamento, todo o seu planejamento, todos os seus pagamentos, né? A origem das suas contratações. Então, era uma divisão. Eu iniciei a minha vida dentro de office boy, dentro de uma divisão que era próxima à auditoria, que reunia todo o conjunto dessas etapas. Então, assim, e aí, com o tempo, né, eu fui estudando, fui me desenvolvendo, foram me dando atribuições dentro da área do Teatro Municipal. Então, meu conhecimento, eu acabei ganhando conhecimento pleno em administração pública, orçamento, os planos plurianuais, as propostas orçamentárias, as execuções orçamentárias, acompanhamento dos orçamentos anuais. Por exemplo, no Teatro Municipal, o Teatro Municipal o Teatro Municipal, na verdade, ele era ainda uma unidade vinculada à Funarja. Em 1988 e 1989, ele se transformou numa fundação e ganhou autonomia. Então, por exemplo, neste momento, em 88 e 89, eu era, se eu não me engano, chefe da divisão de orçamento, de serviço de orçamento, e eu ajudei a implantar o primeiro, que a gente chama de QDD, Quadro de Detalhamento de Despesa, que é o orçamento do Teatro Municipal. Então, primeiro, eu participei diretamente, por exemplo, da construção do primeiro orçamento do Teatro Municipal, com programas artísticos, programa da atividade MEI, programa da atividade fim, né? Ao longo desses meus 38 anos, eu fui chefe de divisão de orçamento e finanças, depois eu passei a ser assessor geral das diretorias administrativas e financeiras, onde eram subordinados área de material e patrimônio, área de recursos humanos, área de engenharia, tinha contato direto com as coordenações dos corpos de Estado, coro, orquestra e balé. Ajudei, assim, promovi, por exemplo, os concursos públicos. O Teatro Municipal promoveu alguns concursos públicos. Os 2 últimos concursos públicos, eu ajudei na elaboração dos editais, na estimativa, fazer a previsão, quando você precisa fazer uma previsão na proposta orçamentária dessas despesas de pessoal que você vai aumentar advinda do concurso público. Ajudei, por exemplo, a fazer os corpos artísticos
dentro da orquestra, dentro do balé, eles, por exemplo, eles têm os naipes da orquestra, de violino, de oboé. Existem os cargos. Eu ajudei a rascunhar a literatura que criou os cargos dos naipes, né, de violino, da criação desses cargos, tanto na área de balé, quanto na área da orquestra, quanto na área do corpo coral, né? Onde eu fui diretor, ao longo dos meus 38 anos, os últimos 9 anos e meio no Teatro Municipal, eu fui o diretor geral administrativo e financeiro do Teatro Municipal, né, onde tinha subordinado a mim toda essa área de compra, área das licitações, o enquadramento das receitas, né, da classificação das suas receitas, da classificação das despesas. O que me facilitou muito, o que me ajudou, essa gama de conhecimento, evidentemente, que me ajudou muito na Sala Cecília Meirelles, né? que apesar de ser uma unidade bem menor, né? Mas que tem a sua singularidade. Então, quando eu cheguei na Sala Cecília Meirelles, que eu cheguei assim com muito receio, né? Apesar de ser bem menor, eu dei assim, eu busquei mergulhar, né? Conhecer fisicamente como era a sala, conhecer operacionalmente como ela funcionava, né? Mas assim, que acabou não sendo uma tarefa muito complicada no fim. Por quê? Porque primeiro que eu encontrei assim, uma equipe na Sala Cecília Meirelles, que é uma equipe fantástica, né? Toda a equipe da Sala Cecília Meirelles, tanto o pessoal de recepção, portaria, bilheteria, a administração, a própria Luana, que vai falar, né, daqui a pouco, são pessoas que são completamente comprometidas com a sala e têm conhecimento profundo de cada segmento. Isso, evidentemente, facilita muito, esse comprometimento facilitou demais eu conseguir conhecer as etapas, né? Também assim, tem um outro grande facilitador, que é, evidentemente, a direção o maestro Ripper, né, que ele tem uma ótima coordenação entre todos, e que nos traz uma grande segurança, né? Um outro facilitador, sem dúvida nenhuma, é a instituição da Associação da Sala Cecília Meirelles. É um grande facilitador para a gente, porque a FUNARGE, como é uma fundação que não cuida somente da Sala Cecília Meirelles e tem outras instituições, ela tem um orçamento, que é limitado, para atender todos esses equipamentos culturais. E é muito comum, e como todo mundo acompanha no estado do Rio de Janeiro, né, as crises que vêm subsequentes no estado do Rio de Janeiro, que acabam culminando em diversos cortes, né? A gente poderia dizer que nossos serviços de vigilância hoje, de limpeza, poderiam ser melhor, ou poderia ser um pouco, a quantidade de profissionais da vigilância poderia ser um pouquinho maior, ou a de limpeza, mas não é exatamente por limitações financeiras, né? Você não consegue. Então, mais uma vez, um outro facilitador na Sala Cecília Meirelles é, sem dúvida, a presença da Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, né, que consegue nos auxiliar com aporte financeiro para nos auxiliar nesses serviços complementares. Manter o funcionamento, né? Mantendo o funcionamento. Sim. Bom, pode. Passamos para os conhecimentos prévios, que você já desfilou praticamente todos eles aí, mas é legal falar uma questão. Você já falou sobre a questão do Estatuto de Regimento Interno, né? A implantação, você já falou.
E eu acho que era bacana você falar um pouco das recomendações para quem quiser entrar mais nessa área específica, essa área administrativa, que é tão importante, que eu não considero menos artística do que nenhuma área da Sala Célio Meirelles. Porque sem a parte administrativa funcionando, nenhum espetáculo sobe ao palco. Bom, eu vou colocar aqui recomendações que, assim, de total foro íntimo, foi da minha experiência desses anos no Teatro Municipal e desse tempo que eu tenho na Sala Cília Meirelles, que aliás eu sou muito grato. Eu acho o primeiro, como eu coloquei ali, dedicação plena àquilo que lhe é atribuído. Acho que isso sempre. Quando eu comecei como office boy, né, lá no Teatro Municipal, diga-se de passagem, aliás, era um período que eu tinha muito de cabelos encaracolados, né? Acho que eu perdi ao longo desse tempo na minha tarefa, essa longa e árdua tarefa administrativa, né, que a gente tem que conciliar atividade, que na verdade administrativa é isso. Ele concilia atividade fim com atividade meio. E isso assim, por muitas vezes, você tem que conciliar essa gama de literaturas, é um pouco complicado. Então, antes de mais nada, acho que quando eu comecei lá, nos primórdios como boy, né, quando eu comecei como office boy, que eu não tinha, né, eu era um office boy, e aí eu lembro que eu fazia preenchimento de boletim, de BDT de transporte, né? Porque tinham os caminhões e os carros oficiais de transporte, que na verdade o Teatro Municipal, como já havia dito, era a FUNARGE. A FUNARGE administrava também o Teatro Municipal, e o Teatro Municipal se transformou numa fundação a partir de 1988 para 89, aí que ela se emancipou. Mas ali no momento era uma única fundação. Então lá quando eu comecei, por exemplo, como office boy, eu fazia inúmeras atividades, né? A que me era delegada, né? Além de levar expedientes, né? Numa época que não tinha vale transporte e nem vale refeição, que você tinha que andar com a sua marmita e era tudo a pé, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu preenchia PDT, tirava xerox, fazia encomendas, né? Então, assim, eu de fato, apesar de boy, eu nunca me limitei a fazer apenas aquele trabalho de office boy, apenas a correspondência. Não, eu sempre estava aberto. Sempre que eu era chamado para alguma tarefa que não, mesmo que não cabia ali aquela coisa do office boy, eu sempre me entreguei comprometidamente, seja lá, sempre fiz o melhor possível, né? Seja lá o que fosse, em que natureza fosse. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito a ter uma carreira, né? Porque, por exemplo, lá na revisão e tomada de contas que eu havia comentado, essa divisão de revisão e tomada de contas eram profissionais que, apesar de estarem lotados na FUNARGE, 2 pessoas eram da Secretaria de Fazenda. Tinha uma senhora que era da Controladoria Geral do Estado, né? Tinha um outro funcionário que era recém-funcionário da Procuradoria Geral. Então eram funcionários que tinham estrada e competência. E eles por eu estar sempre aberto, eu acho que isso foi um facilitador. Eles acabaram, eles foram me aproximando, foram me dedicando tarefas mais e me explicando. Então, eu, na verdade, eu aprendi muita coisa. De verdade na prática, né? Ao longo de quase, a gente aprende todos os dias, na verdade. Silvio, desculpa te cortar. Pelo adiantar da hora, para que a gente tenha tempo de ouvir a Luana, eu queria te pedir para fazer um resumo dessas recomendações e as experiências, a legislação. Depois nós vamos colocar lá no nosso drive essa apresentação para que as pessoas consultem. Então, só me fala um pouquinho sobre essa questão da dedicação, estar aberto a críticas, buscar domínio integral do destino, quer dizer, essa coisa da literatura que você coloca, e ter conhecimento. Fala um pouquinho sobre essa questão do conhecimento pleno e
esquecer que as decisões tomadas ontem. Fala sobre esses 2 itens aqui para a gente encerrar e passar para a Luana, por favor. Esses 2 itens que estão na tela. Por exemplo, no meu caso, como eu acabei correndo caindo para a área administrativa financeira, para o gestor, eu acho que é importante ele ter domínio da matéria. Se ele vai se colocar como um gestor público, então é importante, primeiro, que ele tenha determinadas literaturas à mão, vão ser como verdadeiras bíblias. Eu mencionei aí as mais importantes. Existe um elencado de plano plurianual, diretriz orçamentária, mas eu chamaria a atenção da Lei 287, a Lei 287, a Código de Administração Pública Financeira, que já merece uma atualizada, mas ela ainda traz o básico da despesa, das fases da despesa. A outra, o decreto 4.320, que fala sobre as normas de orçamento, classificação do orçamento, classificação das receitas, como são feitas as receitas que são classificadas, e a parte de financeira no Estado. E a 8666, hoje a literatura 8666, que foi substituída a 2.300, que foi existia 2.300, que foi substituída pela 8666. Uma coisa que eu acho fundamental, e aí é fundamental, não adianta você ser o melhor técnico, o melhor gestor, ter pós-graduação, ser o cara mais mega baster em conhecimento da literatura, seja lá qual for, se você, na instituição que você estiver, você não tiver o conhecimento pleno da instituição. Lá no caso do Teatro Municipal, como na Sala Cília Meirelles, ter conhecimento do regimento interno, do estatuto do órgão que você trabalha, ter conhecimento, e aí ter conhecimento de todo o segmento da instituição, saber como ela funciona, saber como fisicamente ela é, conhecer todos os bastidores do local que você trabalha. Lá no Teatro Municipal, eu enquanto diretor ou antidiretor, era muito comum, por exemplo, em alguns momentos, em mudanças, onde eu tinha uma grande equipe de uma divisão de orçamentos e finanças, por exemplo. Uma divisão de orçamentos e finanças que tinham em torno de 8 a 9 funcionários, às vezes 10 funcionários, que às vezes existia uma rotatividade. Então, que já trabalhavam ali 2, 3, 4 anos. Então, que eram ótimos técnicos, mas de vez em quando eu pegava estes servidores e fazia, por exemplo, eles fazerem uma visita guiada dentro do Teatro Municipal. Porque às vezes chegavam administrativos pedindo, por exemplo, lá concerto no backstage do palco, ou na rotunda, ou no balcão nobre, né? E aí o servidor, ele está fazendo aquilo no automático, mas ele não sabe onde é que é o balcão nobre, ele não sabe onde é que fica a rotunda, ele não sabe onde é que ficam as varas de palco, enfim, é fundamental que o gestor ele tenha conhecimento pleno do órgão, não só conhecimento legal do órgão, a diretriz do órgão, a atividade principal, o seu regimento, mas conhecer ele também fisicamente e operacionalmente. Ótimo, desculpe te cortar, só para a gente poder ficar dentro do tempo, eu te agradeço. Eu acho que, enfim, Silvio tem uma outra coisa que ele coloca aqui que é importante, né? Que é não esquecer que as decisões tomadas ontem para determinados obstáculos podem não ser a solução para o novo problema, que na verdade significa uma atualização necessária sempre. Deixa eu passar para a Luana, para que a gente não fique fora. Silvio, muito obrigado. Obrigado. Desculpe aí os nervosos. Não é nervoso nenhum. Na verdade, é um volume de conhecimento que o Silvio tem e é muito grande. Eu aprendi muito com ele no Teatro Municipal e continuo aprendendo com ele na sala. Eu aprendo muito com você, Márcio. Todos os dias. Obrigado. Bom, vamos aqui, eu vou agora apresentar a Luana Heitor. Começou a trabalhar na minha outra gestão da Sala Cília Meirelles. Ela... Eu não estou encontrando aqui a apresentação dela, certinho só.
ela começou muito jovem comigo lá na sala, e praticamente uma auxiliar administrativa, e a Luana hoje é uma pessoa que é responsável por um setor fundamental que é ligado ao setor do Silvio, que é a parte processual, né? Receber todos os documentos das pessoas que alugam a sala Cecília Meirelles, passar para a FUNARD, fazer toda a parte, esse fluxo. Vocês estão vendo que do lado, digamos mais artístico, existe um procedimento um pouco duro, né? Eu diria frio, que não é frio, na verdade, porque a gente faz tudo isso para que o espetáculo suba ao palco, mas que é com muitas limitações e submetido a uma regra muito rígida, que é exatamente a de legislação pública, tratando-se de uma entidade pública como é a Sala Cecília Meirelles. Então eu vou passar para a Luana para falar, ela vai falar sobre gestão de processos administrativos. Luana, é com você. Boa tarde. Estou um pouco nervosa também, mais do que o Silvio. O Silvio fala bastante, eu sou bem tímida, mas vamos lá. Então, lá na sala, quando eu entrei, eu era assistente da Flávia, fazia com ela a gestão dos projetos de... Luana, a Flávia trabalhava com a gente na área de projetos. Isso, a gente fazia parte dos projetos culturais da sala. Com a evolução da sala, o crescimento de tudo, cada um foi para um setor e eu fiquei com a parte de gestão de processos administrativos lá da sala. E é toda a parte de processo, não só de solicitação de pauta da sala, mas tudo que tem a ver com processos da sala e a FUNARD, estou eu e Silvio envolvidos nessa área. Mas o grande volume nosso lá é de utilização da sala e do espaço Guilmar Novaes, né, que gera uma documentação gigantesca, que a maioria dos permissionários tem uma dificuldade de enviar toda essa documentação, e sem a documentação completa a gente não consegue abrir esse processo junto à FUNARD, a gente não consegue nem liberar para ter divulgação desse evento só após a assinatura do contrato. Então, se não tem documentação, a gente não consegue ter contrato, e alguns permissionários ficam meio tensos com essa parte, né, porque eles acham que a gente tem como dar um jeitinho, e na verdade a gente não tem como dar esse jeitinho. Hoje esse processo é todo eletrônico, então fica mais difícil ainda da gente tentar dar um jeitinho. Se as certidões não tiverem com as datas em dia, na validade, a gente não consegue abrir processo. Se o documento tiver com alguma falha que a gente não consiga visualizar, a gente não consegue abrir processo. E hoje, com o SEI, que é um novo sistema de utilização nosso lá na sala, fica mais difícil ainda. Só para dizer, o SEI é o sistema de administração, né, e fluxo eletrônico de processos. Então, a gente não trabalha mais com papel. É isso aí. E aí, nessa parte da permissão de uso, eu faço todo o acompanhamento do processo. Desde quando o RIPER libera a data para o permissionário, até o final do acerto de contas e a emissão da GRE para ele efetuar o pagamento, se tiver algum acerto, né? Se ele tiver algo a pagar ou a receber. Eu vou até o final com ele. A GRE é uma guia de recolhimento do Estado, tá? Então esse valor um pagamento que ele faz para a FUNARD, que é uma entidade pública, um órgão público. Lá na sala eu também sou fiscal de contrato do Bistrô, que é o que o Silvio estava falando anteriormente, que tem que verificar toda a utilização, se está tudo acontecendo dentro do contrato, faço um relatório, envio para a FUNARD todos os meses com relação a essa utilização do Bistrô, que também é uma permissão de uso, só que é diferente da utilização de uso da sala e do espaço Guilmar Novaes. Eu faço também a gestão de patrimônios com a Janete e com o RIPER lá na sala, né, que é conferência de patrimônio, baixa de bens. Deixa eu só fazer uma explicação rápida sobre isso. Todo ano, esses responsáveis pelo patrimônio, a Luana e a Janete,
eles levantam todos os bens patrimoniais da sala, verificando se está tudo no lugar. Isso é um relatório que tem que ser feito e enviado para o Estado. Isso. O cadastro de espetáculo na bilheteria também ele faz parte da permissão de uso. Quando o permissionário envia a documentação, eu já faço o cadastro para inserir na bilheteria, porém a gente só libera após a assinatura do contrato. E eu faço também a inserção da nossa temporada, que é por parte da associação, né, essa documentação. Então fica mais fácil, porque eu já tenho todas as informações comigo, tanto do espetáculo quanto a documentação, então é um trâmite bem mais rápido para mim. Essa parte quando é a nossa temporada, não é permissionário. Eu vim da área privada para o Estado, eu trabalhava no Banco do Brasil, e assim, meu conhecimento era totalmente administrativo privado, não tinha nada a ver com o funcionamento da sala, e eu caí na parte cultural da sala, que era para fazer a gestão do projeto Sala de Música, que era com criança, projeto lindo do Ripper lá na sala. E aí eu fiquei encantada, e o Ripper me deu a oportunidade de estar fazendo um curso de gestão de projeto cultural, que foi muito legal. Eu e a Flávia fizemos esse curso, e assim, a gente somou muita sabedoria nesse curso, porque a gente fazia tudo, a gente aprendeu fazendo, né, a parte da gestão cultural lá dos projetos. Vivia respondendo diligência do MINC, que a gente dava alguns erros, né, mas aprendemos. E aí, com esse curso de gestão de projetos, a gente se aperfeiçoou nessa parte. E eu fiz também o curso de capacitação de pregoeiros, isso tudo para conhecimento na sala. E aí eu fiz o curso de capacitação de pregoeiros também, porque a FUNARD não tinha nenhum pregoeiro. Então, eu fui para ajudar também a FUNARD. O que é o pregoeiro? Pregoeiro é uma pessoa, é um funcionário, né, público, que é responsável exatamente por buscar os melhores preços. Né? Você tem uma capacitação para isso. E ele faz um pregão. Ele diz o seguinte: olha, eu quero comprar um determinado equipamento. Né? Quem me oferece pelo melhor preço com essas características técnicas? Esse é o pregoeiro. Pode seguir, Luana, por favor. E aí, o curso do SEI também, que é esse sistema novo que o Ripper acabou de falar, todos esses 3 cursos que eu fiz foram voltados sempre para a sala. Tive também a oportunidade de fazer o curso de inglês na outra gestão do Ripper também, só ainda não consegui concluir, mas vou concluir, já prometi isso para ele. E é isso, esses foram os cursos que eu fiz para ajudar no meu serviço na sala, né? Os problemas externos que a gente tem é o que eu tinha falado da documentação, que às vezes o permissionário não consegue mandar dentro do prazo, então isso implica na abertura de vendas, na divulgação, e fica um clima bem chato, porque eles às vezes não entendem que se a gente não tiver com tudo dentro do conforme, a gente não consegue seguir, né? Documentação incompleta e interferências externas. Sim, porque a documentação que a gente solicita é através da PGE. E aí a gente fala, tem... PGE é a Procuradoria Geral do Estado. Isso. E aí eles falam, mas eu sou pessoa física, por que eu tenho que mandar essa certidão? Porque é necessário, a gente não pode abrir sem a certidão. Então eu vou fazer uma certidão aqui à mão, dizendo que eu não tenho que enviar esse tipo de documentação. E aí chega lá no jurídico, bloqueia, porque não faz parte da documentação solicitada, né? Sim. Só para esclarecer, quando ela fala do jurídico da FUNARD, porque é no jurídico da FUNARD que são elaborados contratos de aluguel da Sala Cecília Meirelles com produtores externos. Isso. O bom é condições externas para auxiliar o nosso desempenho. Com certeza a direção faz toda a diferença lá na sala. O Ripper tem um bom relacionamento com toda a equipe. O Silvio já tinha falado isso, a nossa equipe é bem pequena, todo mundo se dá bem, e é muito importante que a direção tenha esse contato direto com toda a equipe, né? É muito bom ter o Ripper de volta.
Obrigado, Luana. Obrigado, Luana, pelas palavras. Obrigado, Silvio, também, mais uma vez. Acho que foi importante vocês colocarem esse testemunho e também para que os nossos participantes ativos, os nossos ouvintes, conheçam um pouco desse outro lado da sala, que às vezes não vem tanto para frente, não sobe ao palco, mas sem eles não há nada no palco, né? Bem, gente, então eu queria agradecer muito a Luana mais uma vez e Silvio. Quero dizer assim que eu tenho um orgulho pelos dois lados. Silvio, porque trabalhou comigo a primeira vez, como eu falei, como presidente. Eu estava como presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi uma pessoa que foi fundamental para que a gente passasse por uma tempestade que só não é maior do que essa que a gente está passando agora, que foi a falência do Estado em 2016. Então nós temos assim aventuras muito grandes e histórias para contar que a gente pode contar num outro momento. E Luana, porque ela fez um percurso bonito, tanto enquanto eu estava a primeira vez na sala, depois quando eu saí, e eu reencontrei a Luana como uma profissional muito sólida, e muito sólida nos conhecimentos que adquiriu também, e muito corajosa no que ela teve que assumir durante um período também crítico da sala, quando eu não estava lá antes da minha volta em 2019. Então, muito obrigado a vocês dois. E queria agradecer também a participação de todos vocês, a participação também dos ouvintes que hoje estiveram aqui conosco, além dos alunos participantes.